Olá, gente, boa noite. Vamos iniciar a live de quarta-feira. Hoje o nosso assunto é falar sobre problemas familiares. Quem é que não sofre com isso, né? Gente, eu tô sem óculos, vamos ver se eu consigo enxergar ou se eu vou precisar colocar os óculos. Vamos lá, vamos chegando. Vou arrumar aqui. Como é que vocês estão? Vamos esperar o pessoal ir chegando aqui devagarzinho. É um tema ótimo, é uma dor muito comum, é muita gente, né? Os problemas familiares acabam pegando a gente bastante. Tô achando que eu tô estranha. Oi, gente, nossa senhora, caí aqui, voltei. Socorro. Vamos todo mundo chegando para bater esse papo hoje. Como é que vocês estão? Aqui no Rio a gente continua com muito calor, o verão não percebeu que está na hora de ir embora. Os dias aqui estão quentes. Boa noite, ficou lindo o cabelo. Obrigada, Edna, melhorou, né? Agora sim, pessoa devidamente... Eu dei uma cortada, tirei as pontas, né, que já estava dando uma ressecada. Oi, Kati, quanto tempo? Que bom você por aqui. Bora chegando, gente. Vamos lá, convidem os amigos, mandem esse aviãozinho. Hoje a live vai ser muito boa. Semana que vem não vamos ter live, excepcionalmente. Lembrando que a gente só vai se ver de novo daqui 15 dias. A live não fica salva no Instagram, então vamos ficar juntos aqui. E daqui 15 dias o assunto da live vai ser o outro tema que essa semana foi também muito votado, que é para falar sobre contentamento, a sensação de contentamento, de estar satisfeito com a própria vida. Então acho que vai ser muito, muito legal também. Tem muito tempo que você não aparece por aqui. Eu sei que não é fácil hoje em dia, né, gente? Na época da pandemia as lives ficavam entupidas, era muita gente, todo mundo muito disponível. Agora eu sei que, né, a coisa mudou um pouco, a correria da vida tá aí, mas eu acho que vale muito a pena, quando é um assunto de nosso interesse, a gente acompanhar e participar. Então vamos lá, gente, sem mais delongas em respeito às pessoas que entraram aqui comigo no horário, nós vamos então... Essa live eu quero que seja bastante participativa, sempre é, mas essa em especial, eu tenho certeza que vocês têm muitas questões para fazer, então eu vou começar um pouco falando, mas eu queria que vocês trouxessem as perguntas para me dar um norte, né? É um assunto muito amplo, então vocês fazendo as perguntas a gente vai direcionando aí para o que vocês querem com maior interesse. Então vamos lá, o que são os problemas familiares que a gente fala, né? Eu acho que é a base de muitas dores que a gente carrega na vida. E isso acontece porque a nossa família é o nosso primeiro meio social, né? Normalmente é onde a gente vai iniciar as nossas relações, é a partir dessas relações familiares que a gente constrói a autoimagem, que a gente constrói a nossa identidade. E é claro que isso vai ter um peso muito grande na nossa existência, né? Os conflitos familiares não são da mesma ordem de conflitos com amigos. É diferente porque a gente vai ter sempre um impacto emocional maior por conta desses vínculos que vêm ali desde a infância. Então, eu acho que a grande questão... Gente, não sei se eu vou aguentar ficar sem óculos. Eu tô tentando aqui fazer a lei de sem óculos, mas acho que eu não vou enxergar. Vamos lá, seguimos, vamos ver até quando eu consigo. E aí, quando a gente fala em família, é entender que são pessoas que convivem e são pessoas que têm temperamentos e personalidades distintas. Isso por si só já é um desafio, né? A gente, quando não é porque são os filhos criados pelos mesmos pais, não importa, né? Cada pessoa tem seu próprio temperamento, personalidade, e a personalidade ela é formada, né, através dessas relações que a gente estabelece e também com algum fator já biológico que nasce com a gente, né? O temperamento mesmo. Tem bebê que é calminho, tem bebê que é agitado. Então é claro que somos pessoas diferentes. Isso por si só já é um grande desafio. E aí, se você vem de uma família que é uma família muito opressora, que ela é muito conflituosa ou que tem muita briga, é claro que isso vai ter um impacto na tua vida
diferente de uma família que é mais acolhedora, que é mais colaborativa, que é mais receptiva às questões que surgem. Isso muda muito a nossa trajetória. Então, eu vou começar aqui falando sobre os principais problemas que acontecem dentro da família e que são fonte de sofrimento para a gente. Uma das coisas que geram muitos problemas são mudanças na família, mudanças de todo tipo, mudança de casa, mudança, por exemplo, da chegada de um bebê. Deixa eu só botar os óculos. Oi, Delma. Boa noite, gente, boa noite. O tema de hoje é super importante, sem dúvida. Então, as mudanças que ocorrem na família, seja mudança como a chegada de um bebê ou a saída de um filho que vai para a idade adulta e vai seguir o próprio caminho, a morte de alguém, enfim, qualquer mudança que a gente passa já é um momento ali delicado e que pode, porque tem muita emoção presente, né? Tudo que envolve a emoção, é claro que vai ter um impacto diferente na nossa vida. Um outro problema muito frequente nas famílias são causadas, por exemplo, com doença na família. Famílias que têm que lidar com alguém que está atravessando um momento de fragilidade na saúde, né? Seja pessoa já idosa, né? E aí a família, sei lá, o pai que tem um Alzheimer, uma mãe que tem algum problema de saúde, e aí os filhos têm que se organizar e de repente assumir novos papéis, já é um momento bastante delicado na vida dessa família, né? Uma outra questão que impacta muito, eu anotei aqui, tá, gente? Por isso que eu fico olhando, eu fiz umas anotações para não perder. Uma outra coisa que pode impactar muito o bom convívio familiar é o excesso de trabalho, né? Pessoas que trabalham muito, que se dedicam excessivamente ao trabalho e acabam tendo pouco tempo ou pouca disponibilidade para essa família. Disponibilidade, às vezes, até emocional, né? A pessoa que fica muito dedicada pode acabar se distanciando um pouco do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, porque está ali muito mobilizada pelas questões de trabalho. E hoje as fronteiras de trabalho e casa estão cada vez menores e isso pode gerar um impacto ainda maior, né? Um outro problema muito frequente e que gera muitas discussões são problemas financeiros, né? Principalmente quando é, por exemplo, um casal onde uma pessoa tem um modo de funcionar, um modo de lidar com o dinheiro que é muito diferente da outra, e isso gera muito problema. Ou quando uma pessoa está desempregada e é a provedora daquela família, então é claro que isso vai gerar muitos conflitos, muitos problemas relacionais. Aliás, gente, problemas financeiros é um dos principais problemas e motivações dos divórcios. Então é claro que isso vai impactar a família como um todo. E agora os problemas mais graves, né, que são problemas realmente muito graves, que é, por exemplo, a situação da família onde tem situações de abuso, sejam eles físico, sexual, emocional, né, pessoas que são abusivas, é claro que vão gerar um ambiente completamente tóxico para aquelas pessoas, né? Então, às vezes mães narcisistas, né, são extremamente tóxicas na relação, abusivas. Quando é uma situação ainda de abuso sexual na infância por um tio, um parente, então é claro que isso vai impactar em diversos níveis, dependendo da gravidade da situação, né? E dependendo, obviamente, de como que a pessoa vai lidar com a situação que ela viveu. Um outro problema gravíssimo nas famílias é quando envolve alguma situação de vício, drogas, álcool, jogo, né? Qualquer coisa que envolva vício vai impactar muito, 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 muito negativamente toda a família sofre, não tem como, né, a gente falar em não ter um problema grave de sofrimento quando se trata desse tipo de questão. Um outro problema que é menos grave, boa noite, Flor, mas que também é muito frequente, são as famílias que têm excesso de apego. Isso é muito complicado, gente, principalmente quando as pessoas, sei lá, os filhos que são muito apegados, os filhos, a mãe, o pai, é uma coisa muito simbiótica. E aí a entrada de novas pessoas na família, os namorados, os cônjuges, acaba gerando um conflito muito grande. Então é necessário trabalhar esse apego, né? Não tem como
a família permanecer. Isso acaba impedindo o crescimento individual. Quando é uma família muito simbiótica, né, que um é muito grudado no outro, um não se vê sem o outro, um tem que consultar o outro para tudo, acaba que isso vai gerando uma dificuldade dessas pessoas crescerem individualmente. Acaba que a família se abafa um pouco, ela fica muito nela mesma e impede o crescimento dessas pessoas individualmente. Boa noite, Vera. Então é claro que isso também vai ter um impacto muito grande. E agora eu acho que uma das coisas mais recentes aí que muitas famílias têm sofrido são as famílias que convivem e que têm opiniões contrárias. Sejam elas política, por exemplo, que foi motivo de muito conflito nas famílias, de coisas graves, de pais que pararam de falar com seus filhos por ter posicionamentos políticos diferentes. Isso vale para política, para religião, para posicionamento ideológico. Quando são valores que são diferentes, é bastante difícil esse convívio. Então, eu trouxe aqui para vocês, naturalmente, algumas coisas, alguns critérios para a gente pensar que são extremamente impactantes e que geram um convívio muito difícil. Né? O convívio por si só entre pessoas não é uma coisa fácil, né? A gente conviver não é fácil. É isso que eu falei, são opiniões diferentes, modos de enfrentar a vida diferente, são personalidades distintas. Então, muitas vezes, por eu amar uma pessoa, eu começo a achar que ela não está indo num caminho muito legal, eu quero impor para ela, acabo desconsiderando um pouco a forma que ela mesma tem de funcionar na vida. Então isso também é muito importante, o respeito à diferença, né? Entendendo que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, agem de formas diferentes, e a gente querer impor o nosso modo de pensar e de agir, de ser, acaba não trazendo resultados positivos, acaba gerando muito mais conflito do que ser um caminho produtivo, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. A gente muitas vezes também cresce, entra na vida adulta e começa a terceirizar os nossos problemas e achar que porque eu vim de uma família assim assado, isso gera problemas para mim, que a culpa é do meu pai e da minha mãe, que a culpa é de não sei de quem. Isso não muda nada, né? Vesleia, as famílias se dividiram por causa da política, muito triste isso. É uma grande realidade, Vesleia. Infelizmente, isso é uma grande realidade, né? Existem pessoas que romperam definitivamente com outras, né, por questões políticas. Que, na verdade, também eu acho que não é só em quem vai votar ou deixar de votar, mas isso reflete um pouco a maneira que a pessoa enxerga o mundo. E aí você começa a perceber que são maneiras muito distintas de perceber as coisas, né? O posicionamento político, ele envolve uma série de valores também. Então eu acho que isso acaba mostrando um pouco essas diferenças. E tá tudo bem, né, ser diferente. O que não está tudo bem é a falta de respeito da diferença. É isso que a gente precisa entender. Por que a gente quer impor para o outro os nossos valores de vida? Né? Entender que o que eu penso é o certo, é o melhor. Né? Eu posso entender que o que eu penso é o melhor para mim, mas eu não posso impor isso a outra pessoa. E isso vale para qualquer coisa, né? Não só, às vezes, religião, enfim, né? Tem muitos valores aí que as pessoas se pegam e muitas vezes elas têm dificuldade em aceitar que a outra pessoa pense diferente, né? E eu acho que o respeito, perfeito, Kátia, e o respeito à diferença é o mais importante, né? Nós somos diferentes e isso é a riqueza da vida também, né? A troca entre as pessoas diferentes. Uma coisa que eu acho interessante da gente avaliar, não só no meio familiar, né, mas eu fico pensando o quanto que as redes sociais também contribuíram para o acirramento das diferenças, né? Não só políticas, mas para tudo. Porque, na verdade, a rede social, ela expõe e ela coloca debaixo de um mesmo teto, né, um teto virtual, pessoas que já são muito diferentes e que talvez na vida real elas nem se cruzassem, porque tem posicionamentos, modos de vida e lugares e tudo muito diferente. Só que na rede social coloca todo mundo debaixo do mesmo teto. É como se a gente vivesse todo mundo numa grande comunidade.
E aí a gente começa a ter muitos enfrentamentos com pessoas que são muito diferentes, que a gente não teria esse contato se não fosse isso aqui, né? Então a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente também. Mas voltando à família, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. A família é o nosso primeiro meio aí de socialização. E por mais que a gente fale, né, do tipo, a família tem meu sangue, né? Meu sangue até pernilongo tem, até mosquito tem. É claro que, como eu falei, tem um impacto maior, né? A dor maior sempre vai vir de pessoas que a gente gera algum nível de expectativa. E é claro que com familiar a gente vai ter alguma expectativa, porque são as pessoas que a gente normalmente nasceu, tá dentro daquele meio, é o meio onde a gente vai se desenvolver. Gente, só um minutinho. Abaixa aí o som. Quem que tá vendo o vídeo? Gente, é isso, família, né? É família. Obrigada. Então virou uma feira, né? Eu estou na live e a família é isso. Uma tá lá não sei aonde da cozinha com vídeo nas alturas. Mas, enfim, né? É claro que as pequenas rusguinhas do dia a dia, isso também é interessante, né? Existem pessoas difíceis e existem pessoas menos difíceis, que são mais fáceis, que relevam com mais tranquilidade, pessoas que têm mais flexibilidade, isso é muito importante. Pessoas que são inflexíveis, são pessoas muito difíceis da gente lidar. E essas pessoas normalmente com a idade pioram, né? A gente piora qualquer característica. Eu acho que com a idade a gente vai ficando mais apegado aí com algumas características. E aí é importante a gente entender isso também, né? Que lidar com pessoas mais velhas é diferente. Quando a gente falava, por exemplo, eu estava vendo outro dia sobre isso, eu achei muito interessante. Em diferença de gerações, antigamente a gente considerava uma geração a cada 10, 15 anos, né? Uma diferença de geração. Hoje a mudança está muito rápida, então a gente já fala em geração com uma diferença muito menor de tempo, né? As pessoas já têm um gap grande aí, muita coisa muda num tempo muito menor. Então essas diferenças também vão ser mais acirradas, porque a coisa está muito rápida. Então a gente vai enfrentando aí um modo de pensar que muda muito rápido, um modo de funcionar, e essa diferença aí, de repente você tem numa mesma família várias gerações convivendo, né? Kati, você uma vez falou que o galho mais duro é o que quebra primeiro, isso leva pra vida. É verdade, Kati, é isso aí, bem lembrado. Vou até usar essa frase de novo, vou postar, nem me lembrava disso, mas realmente, essa é uma grande verdade. Oi, Anitta, boa noite, é Santa Catarina. É isso, né? As pessoas mais... Hoje a gente fala muito em resiliência. E a resiliência é uma característica muito importante das pessoas que têm inteligência emocional. E aí vamos voltar assim, né? Como que a gente pode ser uma pessoa... Talvez o chato da tua família seja você, pense nisso, né? A gente acha que os outros é que são o problema, né? O inferno são os outros. Muitas vezes somos nós. E aí... foi lá nos primórdios, que bom que te impactou assim, você me lembrou e eu vou usar novamente. É importante a gente pensar, e aí como que a gente pode se relacionar, né? Eu venho de uma família difícil, é muita briga, às vezes briga de pai e mãe, eu vim de uma família assim, meus pais se separaram na minha adolescência, mas até eles se separarem era muita briga, então é claro que eu trago em mim algumas marcas disso, né? Por exemplo, eu detesto briga. Eu não brigo com meu marido, é muito difícil. Briga nesse sentido de bateção de porta, né? Assim, aquela gritaria. Isso nunca aconteceu na minha casa. Não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, é porque eu sou uma pessoa traumatizada. Então eu realmente não alimento esse tipo de coisa, de briga séria, sabe? Eu acho terrível, terrível. Então é claro que essas experiências... Boa noite, Deb. Elas vão deixando traços na gente, né? Agora, o que a gente faz com isso é uma grande diferença. Ou a gente toma alguma coisa como um aprendizado para fazer uma coisa diferente, ou a gente pode passar também a vida inteira se vitimizando. Mas eu também, coitadinha de mim, né? Eu vim de uma família assim assado. Aconteceu isso, isso e aquilo. E a gente precisa entender que quando a gente chega na idade adulta,
né? E isso é uma coisa também que eu acho muito importante. Ainda que a gente tenha tido pais muito difíceis, né? Muito complicados, cada um com a sua situação, às vezes até um pai narcisista, uma mãe narcisista, ou sei lá, enfim, tem vários aí problemas que a gente pode ter. Uma coisa eu acho importante, a gente deve honrar os nossos pais. Talvez não amar, mas honrar, no sentido de respeitar e honrar, porque foram as pessoas que deram a nossa vida, né? Eu tô aqui, ainda que tenha tido pais e mães, meu pai era uma pessoa extremamente difícil, mas eu honro meu pai. Por quê? Porque graças a ele eu tô aqui, a ele e a minha mãe, né? As pessoas que me colocaram aqui. Então isso também é um passo importante da gente dar quando a gente está num relacionamento, é trazer esse perdão para o nosso coração, e não no sentido de perdoar, de coitadinho, não é isso, é perdoar no sentido de olhar para a história, honrar a nossa história, entender que ela não tem como apagar o nosso passado, ele faz parte, ele constitui a gente, e aí a partir disso, o que eu faço daqui para frente? Né? Como que eu faço para conviver com essas pessoas que foram difíceis ou que são difíceis e que geraram impacto ou ainda geram? Como que eu posso me posicionar diante dessas pessoas com menos sofrimento? Isso é muito importante. E um outro sentimento que é muito presente nas relações familiares é a culpa. É muito difícil a gente dar limite em relações com pai, mãe, irmão. É muito difícil, porque vem cheio de culpa. A gente se sente culpada, a gente se sente... né? É como se fosse... Não sei, né? Assim, é difícil. A culpa, ela é muito presente, mesmo quando são pais que não fizeram bem pra gente. Flor, meu marido era osso, batia no meu filho quase todos os dias. Meu filho ficou traumatizado. Gente, agressão física, então... bater em filho, né? Uma coisa que a gente naturalizou e é uma coisa tão terrível assim, né? A gente não educa uma pessoa batendo, isso é absurdo. É igual pensar, eu não fui com a cara, minha esposa fez um negócio lá que eu não gostei, fui lá e dei uns tabefes nela. A gente acha isso absurdo. Por que a gente acha normal fazer isso com uma criança? Não é normal. A gente tem que parar de normalizar a agressão na infância, né? A criança, gente, é de uma covardia, né? No passado, as pessoas, né? Não, porque eu apanhei, né? Não muito gravemente, mas eu apanhei, né? Porque era comum a gente educar filhos batendo. Mas eu acho que para mim isso é a falência da educação, é quando a gente é incapaz de dialogar, a gente é incapaz de se posicionar de uma maneira firme e assertiva e se fazer respeitar, e aí a gente quer dominar pelo medo. Isso é muito ruim. E é claro que vai gerar trauma, Flor, gera trauma, né? Principalmente quando é uma violência muito grande. Tem filhos que apanharam num nível de violência surreal, não tem como passar por isso sem trazer marcas, né? Sem trazer marcas. Então a gente, essa é uma das coisas que eu falei que é fonte de muitas dores familiares, né? É quando inclui abuso, e isso é abuso. É abuso físico, né? Você bater numa pessoa incapaz, seja ela uma criança, seja um idoso, né? A gente fica horrorizado se alguém bate no idoso. Por que a gente naturaliza bater em criança? Entendam isso, não é normal, não deve ser normal. Então a gente precisa pensar nas relações de uma outra forma, né? Como que a gente pode buscar estabelecer uma relação familiar mais saudável? Uma das primeiras coisas, a gente precisa ter a tal da inteligência emocional. Eu tenho estudado muito sobre isso e é maravilhoso, né? A inteligência emocional tem como principal pilar o autoconhecimento. Seja um bicho. Pois é, Kátia, a gente tem dó, imagina, gente, bater em cachorro é uma violência. Como é que a gente bate em filho e acha isso ok? É surreal. Um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. É a gente conhecer a nossa forma de agir, de pensar, de sentir, é conhecer as nossas emoções e conseguir administrar as nossas emoções. A gente não pode... porque, por exemplo, bater num filho é quando a gente perde a cabeça e está com muita raiva. É uma emoção que a gente está sentindo e não está conseguindo administrar. E a gente vai e desconta no filho, que é uma criança, que ela ainda está em processo de socialização, de
enfim, né, de aprendizado, ela ainda está aprendendo a se comportar. Então é óbvio que ela vai errar e vai fazer besteira e vai tirar a mãe do sério, o pai do sério. Mas se a gente não tiver inteligência emocional para controlar a nossa emoção, tem o risco de perder a cabeça e ir lá e sentar o cacete na criança. E isso não é nada produtivo e vai gerar um impacto muito negativo no relacionamento familiar com essa criança. Deb, fui criada por tios, cresci ouvindo só críticas. É outra coisa terrível, né, Deb? Aí é a violência psicológica, né? O abuso psicológico. Quando você cresce num ambiente onde você é criticado o tempo todo, você sempre vai crescer com a imagem, com a autoimagem, se sentindo insuficiente. Eu nunca tô certa, né? Nunca tá bom. E aí isso é claro que vai deixar a autoestima no pé. Né? Então a gente precisa ter muito esse cuidado. E se isso aconteceu com a gente, né, o que a gente faz? Né? Como que a gente faz para lidar com as nossas dores, né, que foram fruto de relações familiares tóxicas, seja por violência física, psicológica, né, enfim. Procurar ajuda profissional, muitas vezes, né? Fazer uma terapia para você poder colocar suas emoções em ordem, entrar em contato com as suas emoções, porque a gente reproduz na vida, e esse é um ponto super importante, né? Quando a gente vem, a gente reproduz, por exemplo, né? Não sei se é teu caso, mas vou pegar a tua fala como exemplo. Ah, eu cresci num ambiente onde eu era criticado o tempo todo. Então, de repente, eu sou uma pessoa que no meu ambiente de trabalho fico muito insegura, achando que eu nunca estou fazendo o suficiente. Quando eu não reconheço as minhas pequenas vitórias, eu acho que eu nunca sou uma pessoa capaz. Isso vai abalar, isso vai impactar a tua vida. Ou você se torna, por exemplo, uma pessoa muito sensível à crítica. Ninguém pode falar nada que aquilo te desmorona. Isso são traços que você traz aí dessa vivência de estar numa família que é muito crítica, que de repente não valoriza quem você é. Isso vai impactar a tua vida adulta. Não tem como. Então a gente precisa, e aí vem o autoconhecimento. A gente precisa se olhar, entender, né? Eu vim de um ambiente que não era legal, que era um ambiente tóxico, que me fazia mal. Então como que eu vou lidar com isso agora que eu sou adulta? A gente não muda a nossa história, a gente muda o olhar sobre a nossa história. A gente constrói uma nova história a partir, né, dessa tomada de consciência. Se eu entendi que eu vim de uma família que fez determinadas coisas que me geraram um profundo mal-estar, eu vou pensar o que eu vou fazer daqui pra frente para ser muito diferente disso. É como eu falei, eu vim de um lar, né, na minha infância que tinha muita briga, meus pais brigavam muito. Aqui em casa não é um lar assim. Não é. E não é porque eu não tenha divergências com meu marido, óbvio que eu tenho, né? 20 anos de casada, óbvio que a gente tem divergências. Mas a gente procura administrar isso de uma outra forma. Não é gritando, brigando, acabou. Eu nunca tive uma briga assim, nunca. De bateção de porta, acabou, eu quero ir embora, não dá mais, eu te odeio, ou sei lá. Coisas assim muito, muito duras, né? Muito, que machucam muito, né? Então, e isso é uma coisa que eu busco, de não criar um ambiente dentro de casa que seja um ambiente ruim para as pessoas que estão nele, seja para mim, para o meu marido ou para minhas filhas, né? Então a gente precisa ter essa clareza. Uma outra coisa que é importante é quando a gente se envolve demais no problema que é do outro, que a gente quer ser aquele, a gente vira sei lá, o para-raio da família. A pessoa que vai resolver o problema do sobrinho, do tio, do pai, do avô, do cunhado, todo mundo se dirige para você. Eu tinha uma paciente que era assim, muito querida ela era um amor, pensa numa pessoa amorosa na vida, era ela. Né? Então, ela era aquela pessoa que era solicitada para tudo na família dela, tudo. Ah, tem que levar a mãe no médico, era ela. Ah, tem que ir não sei aonde, era ela. Tem que resolver um problema, não sei. Era tudo com ela, tudo com ela. É claro que isso gera uma sobrecarga. É claro que isso gera uma sobrecarga. Ela é uma pessoa que ela é mais colaborativa por natureza, é uma pessoa que é mais cuidadora do outro por natureza. Ok, né? Cada pessoa tem uma característica. Mas tem que tomar cuidado, porque do lado de uma pessoa que faz muito, sempre vai ter um folgado. Né? E a gente tem que conseguir estabelecer esse limite para a gente não ser usado também.
né? E é perceber de que forma que eu posso me posicionar, mesmo sendo uma pessoa que colabora mais, mas sem me desrespeitar, né? Eu posso ajudar, eu estou disponível, mas dentro de um limite, porque senão as pessoas vão abusar do limite. Então a gente precisa também olhar com carinho para isso, né? Qual é a posição que eu estou ocupando nessa família? Isso é muito importante. De que forma que eu me vejo nessa família? Qual é meu papel aqui? O que eu faço aqui? Né? Como que eu me posiciono? Como são as minhas relações? Então, quando a gente fala em relacionamento familiar, a gente tende a querer entender o outro. Mas antes de entender o outro, como o outro faz isso, por que faz aquilo, o que eu posso fazer para ajudar, ou como que eu faço para lidar, primeira coisa, eu tenho que me entender. Qual é a minha posição nessas relações? De que forma que eu tô sendo demandada, o que gira em torno de mim, em que momentos que eu me faço presente, de que forma que as pessoas vêm até mim, por quê, né? Enfim, se a relação é de mão dupla, porque às vezes a gente se sente sugada emocionalmente, vira esponja emocional, mas na hora que a gente precisa de alguém, cadê? Né? Então a gente precisa estar atento a isso para poder dar os limites. É claro, como eu falei, tudo bem, quando a gente é mais colaborativo, ajuda, não me custa. Ok, quando não custa. O problema é quando custa e mesmo assim a gente faz. Né? E aí depois a gente fica ressentido. Né? Do tipo, nossa, mas eu fiz tanto pela fulana e agora a fulana não tá nem aí para não sei o quê. Né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. As questões financeiras também, existem abusos financeiros dentro de família, né? De repente, uma pessoa que ganha um pouco melhor, que se destacou, e isso eu já trouxe aqui para vocês, quando é uma família que é mais simples, ou mesmo que não seja, mas quando você se destaca muito da família, todo crescimento leva a sensação de não pertencimento. Quando a gente cresce muito, seja intelectualmente, né, pessoas que avançam muito além do que a família já tinha, seja financeiramente, quando a gente cresce muito, a gente perde a noção de pertencimento. E isso, quando acontece em relação à nossa própria família, dá uma sensação de culpa enorme. Então, assim, como administrar isso? Como não se sentir culpado por ser bem sucedido na tua vida, seja ele em qual área for. Né? Às vezes dá uma culpa, tipo, meu Deus, né? Eu tô muito diferente, eu fiz tudo muito diferente, eu me destaquei daquela família e eu perdi um pouco a identidade com eles, porque hoje eu sou muito diferente. Né? E como lidar com isso? Isso é muito interessante. E é interessante a gente ter a consciência disso, de que isso é um processo que acontece, para a gente não se sentir mal e acabar boicotando o nosso próprio sucesso. Para a gente não se destacar muito daquele grupo, seja ele familiar, às vezes até de amigos e tal, a gente acaba não crescendo tanto, né? A gente acaba ficando ali pequeno para caber naquela caixinha. Então, tomem cuidado com isso também. Quando a gente está no ambiente familiar, onde a gente se percebe, é difícil, né? A gente não quer se sentir... É porque o não pertencimento pode ser com uma sensação um pouco de exclusão. E a gente não quer isso, né? Naturalmente a gente quer pertencer àquele grupo. E isso pode gerar esse conflito interno também. É importante a gente estar atento a isso. Agora me façam perguntas. O que vocês querem falar especificamente, né? Qual é a dor que vocês acham que está mais difícil de administrar? É você como a pessoa que que encarrega a família, que se preocupa com tudo, que é a pessoa que é muito proativa acaba carregando a família muitas vezes. Tem que estar atento a isso, né? Qual é o papel que a gente está desempenhando e o impacto que esse papel me causa, né? Porque tem pessoas que fazem tudo, mas elas gostam de se sentir necessárias. Então é aquela pessoa que, sei lá, aquela mãe que fala, tudo eu que faço, porque nessa família, se eu não fizer um almoço, ninguém faz. Aí, de repente, você vai lá ajudar a fazer almoço, ela não toca na minha cozinha, né? Então, do que a gente se queixa efetivamente, né? O que a gente quer? Qual é o meu papel nessa família? De que forma que eu circulo aqui? Né? Como que eu estou sendo vista? Eu tenho um reconhecimento nesse lugar que eu ocupo? As pessoas me reconhecem de que forma nesse lugar? Então, as relações que a gente estabelece, ela passa necessariamente pelo autoconhecimento.
Eu só posso saber, né, o que me faz mal se eu consigo identificar as minhas emoções naquela situação. E eu só posso saber de que forma eu tenho que agir, o que eu devo mudar a partir desse autoconhecimento também, né? Então, tem alguns familiares que a gente pode simplesmente evitar quando estão causando mal. Aliás, gente, acontece muito de filhos que, para conseguirem se descolar dessa família que faz mal por algum motivo, eles têm que se mudar para muito longe. Existem vários casos assim, né? Eu atendo alguns, né? Algumas pessoas que tiveram que se distanciar fisicamente para poder crescer, né? Emocionalmente, para poder crescer individualmente. Elas precisaram sair dessa família que muitas vezes sufoca, que muitas vezes é simbiótica, que muitas vezes tem excesso de apego. E aí, para a pessoa conseguir, sentindo menos culpa, ela precisa estar um pouco mais distante. É uma estratégia, não é errado não, tá? Eu acho que aí é a gente perceber qual é a estratégia que a gente vai criar para conseguir lidar com esse ambiente que a gente tem. Anitta, passei por tudo isso. Hoje, para desenvolver meu papel de mãe, esposa e mulher, me dificulta muito fazer as coisas certas. Não porque não queira. Se não tem porquê, tem coisas que são tão espontâneas, programado. Você sente, né, que você traz aí coisas que você viveu na sua família que impactam a forma que você se relaciona hoje com seus familiares, com a tua nova família, né, como esposa, como mãe. Gente, mas isso é tão importante, né? A gente reconhecer isso, né? Que a gente tem alguns limites, né? A gente tem algumas situações que até onde a gente pode ir. Tem coisas também que são traços de personalidade, então coisas que estão enraizadas, né? Ana Maria, sou vista como a preocupada excessiva. Estou morrendo aos poucos de tanto preocupar com tudo e com todos. Não lembro de mim. Ana, olha que coisa importante que você está já observando, né? E tem isso, né? Esse excesso de preocupação, provavelmente você é uma pessoa bastante ansiosa, né? A pessoa ansiosa, ela é muito controladora. O excesso de preocupação envolve também um desejo de controle, né? Aquela pessoa que se preocupa com filho, com pai, com marido, com mãe, né? Tem gente aí que saber o que está acontecendo com todo mundo o tempo todo, quer monitorar essas pessoas para saber se está tudo bem, para você se assegurar que está tudo bem. Mas é claro que isso gera um desgaste gigantesco. E a gente precisa investir essa energia na gente, né? No nosso próprio desenvolvimento, porque senão é de enlouquecer mesmo. Oi, gente, peraí que eu não estou conseguindo subir aqui. Peraí. Flor, tenho que voltar a morar na casa que meu filho foi criado. Ele não gosta da casa, mas eu preciso voltar a morar. Ele morar comigo, diz que tem... Eu não entendi, Flor. Você tem que voltar a morar na casa que seu filho foi criado. Ele não gosta da casa. Entendi. Porque ele revive os traumas dele, né? Se você não tem opção e tem que voltar mesmo, teu filho tem que aprender a lidar com isso, né? A gente precisa superar os nossos traumas, né? Isso se dá num processo de psicoterapia. Seria muito importante que ele fizesse, né? Porque ele foi criado sob violência e é claro que isso deixa realmente traumas bastante intensos, mas a terapia é o espaço para ele poder lidar com essas emoções, né? Vera, quando a pessoa é insegura e controladora, precisa ser atendida na hora que quer e ainda menospreza, critica e provoca culpa na maioria das vezes. Ai, Vera, socorro. É difícil, né? Gente, é a gente lidar com isso, né? Se você já entende que o outro é uma pessoa difícil, que é controlador, que quer tudo do jeito dele, na hora dele, né? Que despreza quem faz diferente, critica. Você tem que entender que aquela pessoa é que tem problema, não é problema seu. Você não permitir que isso cole em você, né? Isso é tão libertador quando a gente consegue se livrar um pouco dessas garras, né? De entender que aquela pessoa tem esse funcionamento, que ela acaba adoecendo as pessoas à volta dela, né? Com esse excesso de crítica, de controle, pode ser meio narcisista, né? Que tem, sei lá, uma pessoa com traços narcisistas e tudo, e provoca culpa, se vitimiza, né? Tem gente que é assim, ai meu Deus, eu dei a vida por você e você não pode fazer isso por mim, e faz a gente se sentir péssima, né?
Só que aí a gente tem que realmente entender que essa pessoa tem problemas e não permitir que esse problema cole na gente. Isso é um trabalho que a gente tem e que envolve o autoconhecimento. Anitta, mas por cada erro digo, opa, isso não tá certo, eu não gostava disso, porque vou fazer o mesmo? Hoje, pelas mínimas conquistas, sou muito grata. Que bom, Anitta, que você tem essa clareza. A gente conseguir, e isso é inteligência emocional, né? A gente colocar as nossas emoções no lugar e conseguir identificar quando elas surgem, né? Oi, Rê. Penso que o difícil seja a gente conseguir ter conversas produtivas para se viver em harmonia. Pois é, essa é uma grande questão. Grandes questões envolvem uma falta de comunicação, envolvem um diálogo difícil, envolve uma falta de empatia familiar. O que é empatia? A gente fala tanto de empatia, eu já falei isso com vocês. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro, não é isso. Empatia é reconhecer a emoção do outro. Reconhecer, legitimar. Eu conheço, eu tô vendo que você tá em sofrimento. Não é assim, eu no seu lugar, você não tá no lugar. Então, assim, essa empatia de entender um pouco a emoção do outro e se abrir para isso, muitas vezes a pessoa não tá aberta para o diálogo, não tá com o coração aberto para o diálogo. Então, é difícil. É difícil. Né? Como que a gente faz? A relação ela não é feita de uma pessoa só, a relação envolve outras pessoas, né? Então a gente conseguir esse diálogo, essa harmonia, né, que ela é necessária, ela passa pelo diálogo, pela conversa, né, por esse alinhamento de expectativas. A gente precisa disso de alguma forma, né? Carla, aprendi a estabelecer limites e dizer não é cuidar mais de mim, o auto amor próprio. Exatamente, Carla. Isso é muito importante, a gente conseguir estabelecer esses limites. Ana, cuido da minha mãe idosa, não sou a filha querida, faço de tudo e não vejo reconhecimento. Ana, eu acho que a grande questão é você cuidar, tudo bem, né? Eu acho que você tem que pensar que isso é um gesto de humanidade, né? A pessoa idosa, quando ela requer cuidado, a gente cuida. Mas isso não significa que a gente deva amor incondicional, né? A gente pode ter as nossas dores, a gente deve respeito e cuidado, mas toma cuidado para você não ficar eternamente buscando migalha de amor dessa mãe, né? É uma mãe que para você não é a filha querida, ou seja, provavelmente você se compara com algum irmão ou irmã que é visto como querido e você sente até hoje aquela dor infantil, né? Aquela rejeição infantil. Então você busca nela ainda isso. E você vai sofrer eternamente, você vai eternizar a sua dor. Não espere reconhecimento. Faz por ser um gesto de humanidade, de cuidar de alguém que está precisando de cuidados. Mas sem esperar reconhecimento, porque você vai se frustrar. Ela provavelmente não deu isso a vida inteira, não vai ser agora, né? Ai, deixa eu ver, gente, eu tô tentando acompanhar, tô tentando. Geice, eu sempre fui a mulher de atitude da família em tudo. Quando perdi, deve ser perdi. Quando perdi minha mãe, ficou mais ainda essa responsabilidade com meu pai e meus irmãos. Aí depois perdi meu irmão, ficamos em 3 agora, mas vejo amor. Que bom, Geice, que vocês, apesar das dores e das perdas que realmente podem destruir uma família, dependendo da perda, vocês conseguem ter amor e se unir, né? Você acabou assumindo um papel maternal com esse pai, com esses irmãos, né? Se não é um papel que te pesa tanto, se você consegue lidar com isso bem, tá tudo bem também, né? Às vezes a vida convoca a gente a assumir algumas responsabilidades. Então, só toma cuidado para não se esquecer de você também, né? Você também precisa de colo, certamente. A gente não pode ser só a pessoa que dá. De vez em quando a gente também precisa receber. Então, como lidar com isso, entendendo isso, né? A gente às vezes assume papel. Quantas vezes, né, gente? Eu sou mãe também e eu não tenho mãe viva. Minha mãe faleceu há 20 anos, né? Então, é claro que de vez em quando eu sinto essa falta, né? Não dá vontade assim, eu queria tanto ter um colo, né? A vida adulta, ela cansa, né? Às vezes a gente fica frágil e queria alguém, né, que viesse por mim, mas não tem essa pessoa. Então também é a gente lidar com a realidade que a gente tem da forma como ela é, né? E eu tenho pai vivo, mas que mais eu exerço uma maternagem com ele do que o contrário, né? Então é a realidade que a gente tem, né? Maturidade é isso, é a gente
Oi, Cris! Depois vê, vai ficar salvo lá no YouTube, se tudo correr bem. Eu acho que é importante a gente entender e aceitar a realidade que a gente tem. Isso é maturidade também, né? Não ficar lamentando o fato de que a gente não tem uma família assim ou assada. Na realidade, gente, eu vejo muito isso. Na internet, por exemplo, quando aparece, sei lá, no Razões para Acreditar, alguém homenageando um pai. O que você mais vê nos comentários são pessoas lamentando o fato de não terem um pai assim, assado, que seja presente, que seja digno de homenagem. Mas, gente, cada um tem seus dramas pessoais, né? Eu acho que, eu já falei isso com vocês, é claro, a gente não pode ficar idealizando demais a família, né? O pai, mãe, né? Pai e mãe, quando a criança é pequena, ele idealiza, né? São os heróis, né? Pessoas perfeitas, né? Que são, nossa, minha mãe consegue fazer não sei o quê, como se fosse uma coisa extraordinária, né? Isso faz parte do imaginário infantil. Mas quando a gente cresce, a gente começa a enxergar nossos pais como humanos que são, limitados que são, imperfeitos que são. E a gente precisa conseguir fazer essa passagem, né, de sair... Ana, chorei só de ouvir sua fala sobre meu relato. Ana, toca, né? Você vê que as tuas emoções estão aí, você ainda está muito sensível a essas coisas todas, né? Esqueci o que eu estava falando, gente. Como conviver com uma pessoa narcisista? Ai, Vera, é tão difícil... É tão difícil, se for opcional não conviva, mas a gente precisa se blindar emocionalmente, né? Não sei se é o caso, você estava falando da tua mãe, né? Não sei se é o caso, a gente se blindar emocionalmente, né? Saber, não compartilhar tantas intimidades, saber que a pessoa narcisista é mais manipuladora, né? Ela tem aquela coisa, é tudo pra ela, né? É não esperar que ela faça algo pelo outro, porque tudo é ela. Normalmente são pessoas que se vitimizam, são egocêntricas, né? Elas querem que a gente faça tudo por eles e não percebem, né, que o outro não é um objeto que está ali para satisfazê-lo, é um ser também de desejos, vontades e necessidades próprias, né? Eu sempre falo isso, que mãe, pai narcisista, eles acham que os filhos são objetos para ele, né? Você está aqui para atender as minhas necessidades. E aí já vale até uma reflexão, gente. Quando a gente vai pensar em ter filhos, a gente tem que pensar muito o que é ter filhos, né? O que é colocar um filho no mundo. A gente não tem filhos para suprirem as nossas necessidades. Eu vou ter filho para salvar meu casamento. Tá errado. Eu vou ter filho para suprir minha carência porque minha mãe era sei lá o quê. Tá errado. O filho não está aqui para atender a nossa necessidade. O filho é um ser que a gente estabelece um vínculo de amor e que tem vida própria, é um sujeito de vontades próprias. E a gente muitas vezes coloca o nosso filho nesse lugar de tapar algum buraco, alguma necessidade nossa, e a gente não conta com uma possibilidade desse filho não ser o filho idealizado, ser um filho real. E esse filho real pode vir com, sei lá, síndrome de Down, pode ser uma criança autista, pode ser um filho que não venha atender às suas necessidades idealizadas de alguém, um objeto perfeito que venha suprir tua necessidade. Às vezes não sai como a gente espera, e aí como é que você lida com isso? Ter filhos é uma responsabilidade muito grande, né? Ter filhos não é uma coisa temporária, né? Eu vou salvar meu casamento. Gente, esquece. Filho mais derruba casamento do que salva. Então não é um caminho. A gente primeiro tem que estar bem com a gente mesma. Estamos bem, estou numa relação boa, ou eu estou bem comigo mesma e por isso estou apta a me tornar mãe, né? Mas infelizmente não é o que acontece em boa parte das vezes, e aí começam essas questões, né? Mães narcisistas que têm filhos e que acham que são objetos dela, né? Que ela manda e desmanda. Aí quando o filho começa a ter vontade própria, começam os confrontos. E aí a mãe se vitimiza, é muito difícil. Também gostaria de saber o mesmo que a Vera. Minha sogra tem personalidade narcisista e mora comigo. Tá difícil. Eita, mora com você? Pelo amor de Deus. E sogra, então, tenta não se envolver emocionalmente com ela. Tenta não se envolver. Eu acho que essa é uma forma, né? Entendendo que ela é uma pessoa que tem problemas, o problema é dela, não deve ser seu. Então não caia na chantagem emocional, não. Se ela se vitimizar,
sinto muito, é assim que é, né? Faz o que você quer, o que você julga correto, o que teu coração diz. Pra mim fechou aqui, que estranho. Ai, meu Deus. Vocês estão me vendo? Respondam. Pra mim fechou. Bom, espero que continue. Que estranho, que maluco isso. Será que... Meu Deus. Gente, o que houve com a live? Meu Deus. Ai, voltei. Gente, desculpem, deu uma bugada aqui. Socorro. Vamos voltar, deixa eu voltar. Estejam comigo, não desistam de mim. Hoje o Instagram não está contribuindo. Bom, eu estava falando então da questão do narcisismo, né? Como conviver com uma pessoa narcisista. É isso, né? Não caindo nas chantagens, não faz o que o teu coração diz que tem que ser feito. Quando é uma pessoa idosa, né? A gente acaba tendo obrigação até legal de cuidar daquela pessoa, né? Quando a gente é filho. Então a gente precisa cuidar, o que não representa amar, mas prestar os cuidados necessários. Então, pensando nisso, o que é possível fazer, entendendo isso, né? Sem deixando a pessoa entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabe? Não deixa isso colar em você. A gente acaba entrando muito, né? A gente acaba se permitindo que a pessoa te perturbe, né? E a gente é que permite essa perturbação. Eu sei que é insuportável, né? Eu tenho um pai narcisista, mas a gente tem que conseguir dar os limites, né? Fazer o que é possível. Geice, gostaria que na próxima falasse sobre adoção, já que falou de filhos, se possível, obrigada. Ah, podemos pensar em falar sobre isso. A internet estava caindo, eu voltei. Oi, Camila, tô no fim já. Fechou, né, gente? Ai, gente. Gente, voltei, desculpem todas as intercorrências do ao vivo, né? Acontece. Bom, para os filhos de mãe nascida, é bem difícil. Estou tentando. Eu sei que não é fácil, não é fácil, né? A gente lidar com isso, principalmente quando é sogra, né? Quando é pai e mãe, a gente ainda tenta, sei lá, honrar, como eu falo, né? Honrar a história, entender que, né, estou aqui graças a eles, então a gente honra a história. Mas isso não significa que a gente tenha que aturar qualquer coisa, a gente tem que impor os limites, fazer aquilo que o nosso coração manda, ou o que manda, pelo menos, no sentido, como eu falei, de cuidar com humanidade, né? E não, agora, ser amiga, ficar ali, fazer companhia, tratar com amor, aí é outro papo, né, gente? Aí não dá, a gente não pode tratar com amor com quem a gente não ama e quem trata a gente mal, né? Então, realmente, somos humanos também, né? Não dá pra gente se exigir isso, né? Então é isso, gente. Eu acho que as relações familiares, elas são fonte de sofrimento pra gente, porque, eu já falei isso com vocês algumas vezes, mas eu acho essa frase perfeita. Quando um pai e uma mãe são agressivos e tratam mal o seu filho, o filho não deixa de amar os pais, ele deixa de amar a si mesmo, porque ele não se percebe como digno de amor, ele se sente culpado, ele se sente errado e inadequado. Já que aqueles pais apontam nele uma série de defeitos, ele só olha os defeitos. Então, e não para de amar os pais, né? É isso, né? Alguém, agora eu já não me lembro mais, falou dessa coisa, né? De que a mãe não reconhece. Quer dizer, a pessoa é adulta, né? A mãe é idosa e a pessoa ainda está ali esperando um reconhecimento. Quando a gente para de esperar esse reconhecimento, é um alívio muito grande, né? Assim, não esperar do outro o que o outro não pode nos dar, né? Entender, aquela pessoa tem limites, né? Assim, não dá, né? Assim, sei lá, meu pai é narcisista, não vai ter como eu esperar que ele me ligue e pergunte como eu estou. Ele não faz isso, né? Eu que tenho que ligar para saber como ele tá e aí ele retribui alguma coisa. Mas assim, não alimentar essa expectativa para não ter a frustração de não ter o retorno, porque o retorno não vai vir, né? Não vai vir porque a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem, então ela não tem como dar.
A gente tem que parar de esperar isso, né? Somos adultos, temos que nos relacionar com essas pessoas de uma outra forma, né? Sejam elas quais forem, né? A gente entender, né? E para isso é o autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, eu não preciso que a pessoa valorize quem eu sou ou o que eu faço. Eu sei o que eu faço é valoroso, eu sei que eu sou uma pessoa de valor. Isso é importante, isso é inteligência emocional. Isso é não esperar o reconhecimento, exatamente, porque não vai vir, tá? Não vai vir. Ainda vem em forma de queixa, crítica, é isso, né? A gente faz, aqui no meu meio familiar é até piada, né? Porque a gente faz já sabendo que, tipo, adorei, só que, e dá-lhe crítica. É desse jeito. A gente vai administrando isso, não permitindo que isso cole na gente, entendendo que é uma pessoa com os limites dela. Todos nós temos limites, né? Algumas pessoas com alguns transtornos têm limites maiores, né? Então, é não permitir que isso cole para não gerar a eternização da dor. Porque é isso que acontece. A gente sai repetindo aquilo, né? Ou sai uma carente emocional eterna, buscando migalhas de amor eternamente, né? Fazendo pelo outro, esperando que aquilo volte, haja uma retribuição. Não vai ter. Né? Aí é que eu falo da maturidade emocional, é encarar a realidade, é o que temos. É o ideal? Não, não é. É o que eu tenho de real. Então, o que eu faço com a minha realidade depende de mim. A maneira como eu encaro a minha realidade depende de mim. Quem o outro é, isso eu não posso fazer, né? Isso é do outro, né? Às vezes vira raiva, às vezes vira. Mas aí a gente para um pouquinho, respira, não deixa isso tomar conta da gente, sente aquela raiva e joga de volta, sabe? Não é pra mim. Sente a raiva porque você tá logo, sabe? Não alimentar isso, porque tudo que a gente alimenta cresce. Não permita que isso tome conta da vida, porque se permitir, toma. Carla, tive muita frustração com meu filho, demorei a perceber que ele é narcisista, foi muita manipulação. Putz, aí é pior ainda, né? Quando é com filho eu acho que é pior, porque a relação é sempre diferente, né? Eu falo, a relação da gente com o filho é hierarquicamente diferente. O amor da mãe e do pai por um filho, eu já falei isso, é claro, gente, não é uma regra, mas na média o amor dos pais pelos filhos é sempre maior, né? Então a dor é ainda maior, né? Quando vem de um filho. É mais difícil da gente perceber, a gente vai se permitindo, né, manipular. Mas é importante, Carla, que você tenha essa consciência para já não entrar no jogo, né? Não permitir que o jogo te pegue e te tome totalmente. Bom, meus queridos, é isso, já conversamos bastante, esse é um papo que rende muito, porque tem muita coisa, né? Kate, a história do lobo bom e o lobo mau, o que você alimentar é o que vai crescer. Exatamente, Kate, é isso. E é isso, né? A gente tem uma realidade e a forma como a gente encara a realidade é a nossa liberdade última. Né? Eu não tenho controle sobre o outro é quem ele é. É isso que eu falo até da idealização dos filhos, nem sempre os filhos saem como a gente espera e a gente precisa lidar com essa realidade, né? Adequando a nossa expectativa. Eu sempre falo que a gente sempre espera alguma coisa, né? Não tem como, gente. Se eu falo, eu estudei para a prova, eu espero um resultado. Eu, sei lá, tô num relacionamento onde eu me dedico, eu espero uma retribuição. É claro que a gente gera uma expectativa, mas vamos tentar alinhar um pouco, sabe? Adequa a tua expectativa dentro dessa realidade. Se você convive com uma mãe narcisista, uma sogra narcisista, adequa. Né, o máximo na expectativa, eu tenho a expectativa de que a pessoa fique bem e que tá tudo bem, que não me perturbe já é uma grande coisa, né? Não permitir, sentir a raiva, mas não permitir que ela cresça, sabe? Ir administrando isso na medida do possível. Ana, fica triste de ver a diferença de tratamento entre nós irmãs. É triste, Ana, é triste, mas é o que tem, é o que é, né? Vera, muito obrigada pelas suas informações, me ajuda demais te escutar, me faz repensar minhas atitudes. Que bom, Vera, a ideia é essa. Ótima live, que bom, Edna, fico feliz que vocês gostem. Eu acho que é isso, né? É a gente refletir, é a gente não se vitimizar, porque a gente tem, a autopiedade é a pior coisa que a gente pode fazer pela gente, olhar e falar, coitadinha de mim, né? Minha mãe morreu, era nova, meu pai é narcisista, meu Deus, coitada de mim, não façam isso. Né? Entendam, tenham uma leitura de cenário, percebam o que está acontecendo e entendam que a gente define
o que vai afetar e o que não vai afetar. Isso eu defino. Eu não posso controlar a pessoa que quer me fazer mal, mas eu permito que esse mal chegue até mim ou não. Então isso a gente precisa fazer. Isso é muito importante. Eliane, quando a gente vem de uma família maravilhosa, mas esquizofrênica é bem mais difícil. Quem é esquizofrênica? A família? Ou você? Quem que é? Não entendi. Gente, qualquer família, né? Amei, Adriana, obrigada. Que bom, Leila. Que bom, Rê, que você gostou. Yara, adorei, que bom. Gente, que bom que vocês gostaram. E é isso, né? Revejam, vai ficar salva lá no YouTube. De vez em quando a gente tem que ouvir de novo. Eu faço isso com conteúdos que são engrandecedores para mim. Eu escuto mais de uma vez. A gente precisa processar, às vezes é muita informação e a gente precisa processar, sabe? Digerindo ali. Ouve uma vez, ouve duas, ouve três. A gente precisa processar as coisas. Não se exijam uma mudança assim. No dia seguinte eu sou uma nova pessoa. Não existe isso. Vai ruminando um pouquinho, vai processando ali, ouve de novo. Em cada momento da vida a gente ouve de uma forma diferente, né? A gente precisa elaborar. E para elaborar a gente precisa repetir. É repetir e elaborar. Pensem nisso, tá bom? Geice, amo quando assisto você, me ajuda muito, que bom, querida. Adriana, a gente deve focar naquilo que temos controle. Exatamente, Adriana, é isso. Exato. Cris, você é sempre demais. Obrigada, Cris, você é suspeita. Vou assistir tudo depois, assiste. Então tá, eu vou deixar lá salva. E a gente tem que voltar nesses assuntos. São assuntos que são recorrentes porque eles realmente impactam a nossa vida e eles retornam, retornam e retornam. Então a gente repete, repete, repete para ir elaborando juntos, tá bom? Como assistir novamente no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Adriana Rosenovich. Eu acho que é isso, né? O nome é Adriana Rosenovich PC. Eu salvo todas as minhas lives lá, porque no Instagram ninguém assiste vídeo longo, só no YouTube. Então fica tudo lá. Quais atitudes, Rê, de quê? Ai, meu Deus, perdi. Quais atitudes de quê? Só a última pergunta para eu responder, senão a gente não sai daqui hoje. O que você está falando de atitudes? Deixa eu tentar voltar, não estou me lembrando. Ah, eu acho que eu perdi. Bom, gente, é isso, então. Tem um delayzinho aqui, né? Sempre quando entre o que vocês escrevem e o que eu consigo ler. Então, às vezes, dá essas confusõezinhas, né? Mas a gente, no fim... Ah, quais as atitudes para digerir? Gente, é ir processando aquilo, né? A gente precisa estar internalizando algumas coisas, né? Primeiro, como eu falei, não se vitimizar. É o autoconhecimento que você tem, né? Você saber das tuas emoções... Saber que, sei lá, a pessoa que convive com você e que te faz mal, na verdade é uma pessoa infeliz, né, gente? Eu tenho muito isso. Quem me faz mal, eu dificilmente tenho raiva, eu tenho mais pena. Porque eu acho que gente feliz não enche o saco. Essa é uma grande verdade. Então, quando alguém me faz mal, eu olho pra pessoa com um pouco de pena e compaixão. De verdade. Eu olho e penso, poxa, que dó. Né? Então, assim, é você mudar o teu olhar. É não olhar com raiva, é olhar e pensar, nossa, essa pessoa, ela tem problemas, né? Ela é uma pessoa que não tá bem. Se ela não tá bem, a gente não deixa aquilo colar, sabe? O problema é dela, não é nosso mesmo, né? A gente conseguir ir lembrando disso e processando isso e olhando para isso de uma outra forma. Isso é muito importante. Ana, atendo online, sim. Gente, vamos parar por aqui? Eu adoro conversar, mas a live vai ficar infinita. Ninguém vai ter paciência de assistir depois. Eu adoro conversar, adoro os assuntos, acho que é extremamente relevante, porque a nossa saúde mental... E, gente, só para finalizar, pensem sempre nisso. A nossa vida é muito curta para a gente gastar energia com quem não vale a pena. Então, não gasta a sua energia com essas pessoas que te fazem mal. Canaliza a tua energia para você, para o teu crescimento pessoal, para o teu bem-estar, né? Compensa essas relações que são obrigatórias, porque se não forem, só se afasta, mas entendendo que são obrigatórias. Compensa essas relações obrigatórias ruins, estabelecendo outras relações com outras pessoas que despertam o teu melhor lado, que te conectam com coisas boas, pessoas que te agregam, que te acrescentam. Não se isola, né? Não deixa a tua vida ser tomada por aquilo que é ruim. Deixa aquilo que é ruim tomar um espaço menor, sabe? Diminui. Né? Já que está aqui, eu tenho que conviver, eu não tenho como me livrar dessa situação, eu vou contextualizar, eu vou
apertar ela aqui nesse cantinho e vou tomar minha vida, esse tanto de vida que eu tenho por aqui, eu vou canalizar para coisas muito melhores, tá? Pensem nisso, façam isso. Eu acho que isso é um grande ganho que a gente tem, né, para nossa saúde mental e para a gente até ser uma pessoa melhor para o outro também, né? Porque cuidado, quando a gente olha para o abismo olha para a gente. Muitas vezes a gente convive com uma pessoa insuportável e a gente também se torna insuportável. Fiquem atentos, né? A gente fica insuportável porque o outro irrita e eu fico irritada e aí a pessoa é grossa, eu sou mais grossa ainda e aí eu viro essa pessoa que eu tanto temo e tanto acho ruim, tá? Gente, é isso, já me despedi 10 vezes e a gente continua aqui, mas dessa vez é real. A live, para quem chegou agora, vai ficar salva lá no YouTube, vou tentar salvar, normalmente dá tudo certo e ela fica lá, e assistam lá. O tema é rico, tem muita coisa e a gente vai voltar nele quantas vezes forem necessárias, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada, a participação hoje foi ótima. Eu não sei nem se eu dei conta de responder todo mundo, mas eu acho que sim. E a gente se vê daqui 15 dias. Semana que vem, quarta-feira, é meu aniversário de casamento e eu também sou filha de Deus e vou sair com meu marido. Então a gente se vê daqui 15 dias, tá bom? Um beijo pra vocês e uma boa noite.